pessoal, estamos aqui para mais um Isso Podcast. Que para quem não conhece o canal, curta, ative o sininho, compartilhe, comentem. E hoje eu estou bem ansiosa, bem nervosa, mas o nosso entrevistado de hoje, meu convidado do Isso Podcast, Rafa, tá aqui me acalmando. E por que eu tô agitada? Porque é a primeira vez que eu vou bater um papo gostoso, inspirador, com alguém que eu não conhecia. Você está iniciando a minha jornada, Rafa. Poxa, seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer imenso estar aqui. Olá, internet. Muito obrigado por estarem aí, inclusive. Um prazer imenso, inclusive, te conhecer pessoalmente, né? A gente já se esbarrou aí nos bastidores da Expo Favela e tudo mais. E espero que seja um papo muito inspirador e que possa inspirar muita gente. E vai ser, gente, por que eu chamei ele? Ele foi um dos palestrantes, assim como eu, da Expo Favela. O Rafa, tem uma história incrível, inspiradora, de altos e baixos, de empreendedorismo. E a gente vai bater um papo super gostoso para dizer, para contar aqui a sua história, né? A ideia é essa, para que vocês fiquem motivados a dar o primeiro passo. Então, bora, Rafa, me diz quem é você. Quem é o Rafa? Nossa, pergunta difícil, né? Eu sou Rafael Santos, né? Eu nasci no Rio de Janeiro. Enfim, comecei a minha jornada na educação, né? Tive uma infância normal, normal que eu digo, né? Com todas as dificuldades de uma pessoa que veio da Baixada Fluminense teve, né? Foi onde eu nasci, em Duque de Caxias. E aí, por conta de viver naquele cenário todo, eu sempre me senti incomodado de querer fazer alguma coisa que fosse relevante para a minha vida e para a vida do outro. E aí, entrei na educação, né? Comecei no curso normal, né? Na época servia, né, essa certificação, né, no curso normal nível médio. E aí, depois de formado, comecei a lecionar numa escola pública em Belford Roxo, né? Também Baixada Fluminense, enfim. Ali me deparei com um cenário bem instigante, né, para quem quer mudanças e tudo mais, porque atrás da escola que eu trabalhava, corria um valão a céu aberto, né? E as crianças, no dia de chuva, iam pra lá tomar banho. Você imagina, né? Delícia, mas era um balão que corria esgoto. Então eles voltavam e não era legal. Voltavam com, enfim, né? Infelizmente, né? As doenças, né? Enfim e tal. Mas interessante que isso foi alguns anos atrás, mas como pode, né? A resiliência da população hoje, infelizmente periférica, né? Que o Brasil é desigual mesmo, não tem jeito, né? Quer dizer, tem jeito, mas, enfim, né? A gente sabe dessa realidade. O quanto eles precisam realmente de pouco para poder se entreter e ser feliz. É claro que isso não é normal, de forma alguma, mas foi aí que eu comecei a minha história de querer falar assim, não, eu preciso fazer alguma coisa diferente nesse mundo, preciso fazer alguma coisa que impacte esse mundo, né? E aí eu saí da educação, né? E eu fiquei um pouco meio que perdido no limbo. Eu falei assim, nossa, né? Depois de lecionar durante 4 anos, o que eu vou fazer para realmente impactar a vida das pessoas? Foi aí que eu sem recurso, sem dinheiro, sem acesso a empréstimo, com todas as dificuldades que os empreendedores brasileiros encontram, abri a minha agência, né? Então, agência de quê? De marketing, né? Comunicação e marketing, né? Então a gente trabalha com marketing digital, né? Trabalha com figuras públicas, trabalha com, enfim, projetos inspiradores, como Isso Podcast, né? É o comercial aqui agora, né? E a partir daí eu comecei a perceber que engraçado, né? A gente numa situação desfavorável, né? Periférica e tudo mais, não consegue enxergar que quem também está almejando algo melhor, de empreender, também passa essa dificuldade. Então, o meu ciclo empreendedor não foi nada fácil, né? Mas eu tinha ali uma motivação todo dia de falar, puxa, já que eu quero ver algo melhor, eu acho que eu vou realmente investir nisso para poder impactar a vida de pessoas e estou com a minha agência até hoje. Ai, que delícia! A gente vai falar mais sobre o projeto da agência. Maravilha. E assim, eu já tomei banho no chafariz do Museu do Ipiranga, então... Ai, que delícia, né? No meu bairro, ó, na minha infância, deixa eu te contar, para aproveitar a deixa, né? Na minha infância tinha um cano, aqui em São Paulo eles chamam de Sabesp, né? No Rio de Janeiro é a SEDAI, né? A Companhia de Água. Tinha um cano, né? Que, enfim, né? O pessoal tinha um campo de futebol do lado desse cano, né? Que passava água para abastecer o bairro, eles furavam aquele cano. Como conseguiam, eu não sei. Mas virava uma cachoeira aquilo, era uma delícia, era atração, né? Então eu fico muito feliz de ver esses exemplos, né? Porque você vê, o brasileiro tem uma criatividade para se entreter, né? A gente realmente não precisa de muito. Com pouco, né? Exatamente. Né? A gente precisa de acesso para poder, enfim, fazer o que a gente tem que entender daquilo. Você falou
deu aula por 4 anos. Sim. Que matéria você, como é que chama? Qual idade, qual disciplina você atendia? Tá. Eu sou de geografia, né? Mas quando eu me formei no normal, eu atendia alunos do fundamental, primeiro segmento, né? Que se chama ensino básico, né? Educação básica. E eu atendia alunos de primeira a quarta série naquela época. Hoje é primeiro ao sexto ano, até o quinto ano, depois de quinto ao nono ano. Eu ficava ali até o quinto ano, então a gente lecionava todas as disciplinas, né? Mas eu sempre tive um foco na alfabetização, porque como eu gostava, né, de impactar a vida de pessoas, eu comecei na alfabetização de crianças, né? Enfim, foi um desespero, vou falar logo a verdade. Nossa, eu chorava. Imagina, você pega uma criança, né, eu desse tamanho, né, as crianças vinham, puxavam minha casa, ficavam tio, aquela voz miada, tio. Eu chegava na sala da diretora, eu chorava assim, eu não vou dar conta, não vou conseguir, pelo amor de Deus, me dá uma quarta série. Não, ela, não, você vai conseguir. Aliás, onde ela estiver agora, Eliette Pinto Azevedo, minha primeira diretora, não esqueço. Ela olhou pra você e falou, você vai, conta. Exatamente, você vai conseguir. Não, mas é muito difícil, quem falou que foi fácil? Pra mim. Então você vai dar conta. Eu me emociono, desculpa. Sim, mas tá tudo bem, desculpa. Essa experiência foi tão interessante que as crianças chamam de uma defasagem muito grande de leitura e escrita. E eu saí a diretora que acreditou em mim, né? Eu saí de lá com o prêmio da Secretaria de Educação, que minha turma foi a segunda melhor turma do município. Meu Deus. Mas por que isso? Porque eu trabalhava com a realidade deles. Se era o pacotinho de bolacha que eles tinham, era ali que eles iam ler. Se era um bilhete que a mãe mandou para mim, era ali que eles iam ler. Porque a escrita tinha que estar presente na vida deles, né? Então eu lecionava todas as disciplinas, né? E aí fui me desenvolvendo e tudo mais, tentei fazer letras, não consegui, surtei. Falei assim, ai gente, não vou dar conta disso, imagina. Tinha uma disciplina tinha uma disciplina que eu lembro que era Teoria da Literatura 1, eu não consegui chegar nem na 2, quanto mais na 3. Imagina, eu falei, não é pra mim, letras, porque a alfabetização, letras, né? Tudo mais, porque já naquela época, não sei como foi pra você, mas pra mim, né, a universidade ela sempre foi muito massiva, né, muito pra quê aquela cadeia de pré-requisitos horrorosa, né, enfim, né, você tem teoria 1, 2, 3, 4, 5 de alguma coisa, depois teoria 1, 2, 3, 4, 5 de outra. E a prática nada. A prática nada. Então aquilo me incomodou demais. Fiquei um tempo sem universidade ali até me encontrar, né? E aí fui pra geografia. Aí eu só fiz de vez, porque eu me apaixonei. Falei, é isso que eu quero pra minha vida, né? Ler o mundo, né? Eu nunca gostei de mapa, essas coisas. É engraçado o geólogo falar isso. Mas é verdade, porque geografia não é só mapa, né? O pessoal acha, não, é mapa e acabou ali. Não, imagina, eu gosto de ler o mundo, entender esses processos dinâmicos, né? Essas crises todas, enfim. Sério? Né? Adoro uma guerra, adoro analisar. Não que eu acho isso justo, mas eu adoro analisar o contexto que isso deixa e como o mundo, infelizmente, de lá pra cá não mudou. Você dá aula pra adulto com dislexia? Dou. Sim, isso que eu ia dizer. Então, eu além de das crianças, né? Obrigado pela deixa, inclusive. Eu alfabetizei jovens e adultos. Ali era a minha paixão, porque é impressionante como os adultos analfabetos naquela época, né? Hoje, felizmente, tem muito poucos. Felizmente, o Brasil... Isso eu ia perguntar. O Brasil, ele tem ainda um índice muito grande? Você tem esse conhecimento de analfabetismo? Porque eu tenho, na verdade, meu tio já faleceu, mas eu tive tios que eram analfabetos. Sim. Foi uma realidade do Brasil que perdurou durante muito tempo, né? Hoje, felizmente, a gente não tem essa realidade tão massiva, porque, felizmente, a gente tem outros ambientes educativos que não é só a escola. Então, o índice, eu não consigo te dar esse número preciso agora, mas ele reduziu bastante, né? Porque, mesmo aqueles adultos que não têm uma escolaridade muito avançada, sei lá, não cursou um curso que tem ali uma certificação que ele fez todo o processo da educação escolar, educação formal, ele consegue aí se virar e ler o mundo. Hoje, quer dizer, naquela época, né, enfim, parece tão jovem, gente, mas eu sou tão jovem assim. Naquela época, né, eu pegava um pessoal, né, que pegou essa rebarba da ditadura, né, não conseguia estudar, ou muitas mulheres, excelentes, enfim, né, administradoras de lar, né, não que a função da mulher seja exatamente essa, senão eu uma briga com a internet, por favor. Não, a gente tá só dando exemplificando. Mas elas não tinham realmente o domínio da leitura e da escrita, por quê? Porque o marido, que era o provedor na época, não vai estudar. Você vai ficar em casa, porque eu vou prover. Você não precisa trabalhar, então eu vou prover. Então eu peguei um pouco disso. Então quando começou a realmente mudar, e felizmente mudou, né? A ascensão da mulher no mercado de trabalho, né? Outras atuações, né?
da mulher como sujeito político, como sujeito... Eu percebi que isso também foi um fator importante para que reduzisse também esse número de analfabetismo. Porque a mulher falou assim, não, eu quero estudar sim. Ou não, simplesmente eu quero fazer o que eu quiser da minha vida e tudo mais. Não só as mulheres, mas enfim, todos. Todos, né? Em modo geral. Exatamente, com novos postos de trabalho, com a acessão da internet, né, que enfim, todo mundo quer estar ali postando coisas, precisa escrever alguma coisa. Então, essa coisa de estar no mundo letrado, né, mudou bastante. Então, esse número de analfabetismo, como a gente conhecia no passado, mudou muito, reduziu. E hoje a gente tem um analfabetismo diferente, né, que chega até a universidade, a gente sabe disso, mas realmente reduziu esse número. Você enxerga que quando você... eu imagino que quando a gente vai dar aula, né, eu tenho uma licenciatura, né, na parte de uma pós-graduação curtinha para ensinar, mas eu não nasci para isso, tá? Então cada coisa no seu lugar. Mas assim, eu fico imaginando você educar uma criança, eu acho que talvez seja muito mais desafiador, porque ainda mais numa periferia que a criança não tem condições mínimas, eu imagino que é a comida inicial. Para que eu vou me preocupar com ler e escrever se eu não tenho nem o que comer? Faz sentido isso ou é uma viagem minha? Porque eu vivi isso, graças a Deus eu não passei fome com os meus irmãos, mas eu tenho conhecidos que tinham dificuldades nesse sentido. E aí eu acho que o aprendizado fica comprometido. Sim, sim. Total sentido. Aliás, muito obrigada por essa deixa também, porque eu me lembro claramente, né? Um aluno que eu tinha, porque como a prefeitura ela tinha uma demanda muito grande naquela época, né, de alunos, então se segmentou os horários entre 7 às 11, 11 às 3 e 3 às 7. Então eram 3 horários ali para poder abarcar ali só ensino fundamental, né, de primeira a quarta. E meu horário era o horário do meio, de 11 até as 3 da tarde. Tinha um aluno que ele tinha que esperar o irmão dele chegar em casa para ele poder entrar na escola com um sapato. Só tinha um na casa. Misericórdia. Eu me lembro que... Eu me emociono demais, né? Eu me lembro que tinha naquela época, eu já comprava uma briga imensa com a escola, porque infelizmente a escola também comete seus equívocos. É importante, mas comete seus equívocos. E aí uma vez, né, uma reunião de pais, um pai chegou e falou, mas esses alunos vêm para cá para estudar ou para comer merenda? Eu falei, meu amigo, qual é o problema de vir para a escola comer merenda num país que passa fome? Não tem o menor problema. Isso naquela época. Até porque, em tese, os governadores têm que dar alimentação mínima para as crianças que tenham direito a adquirir, exatamente. Né? Então, assim, a dificuldade que eu via... E aí eu acho, perdão de cortar, cabe à escola pegar esse gancho que a criança está ali para se alimentar e motivá-la. Exatamente. Não é? Exatamente. Não, exatamente. Motivá-la a estar ali, para ser um lugar agradável e tudo mais. As dificuldades, né? Engraçado, mas você falou disso, mas tem uma coisa que é assim, né? Você passa uma lição, ele leva para casa, e aí chega em casa e encontra um pai, que não tá o pai ou os pais, né? Os responsáveis. Não está interessado com aquilo. Que geralmente não lê. Que geralmente não se informa. Então a escola naquela época, né? Hoje está mudando um pouco, mas era o único meio que ele tinha para se informar e para se formar de fato, né? Então, eu lembro que o trabalho que eu tive que fazer foi com os pais principalmente, porque eu só consegui realmente alfabetizar de fato meus alunos 2 meses depois que eu fiquei trabalhando com eles e com os pais. E com os pais eu dizia, gente, não sabe a lição da criança, né? Não tem problema, se interessa. Fala, nossa, que legal. Não está entendendo o que está ali e fala, puxa, que bonito. O que ele falou? Você lembra alguma coisa? Puxa. Porque muitas vezes as crianças falavam pra gente, tio, né? Eles chamam de tio. Eu não fiz a lição porque minha mãe estava cozinhando feijão e ela não tinha tempo para me dar. Então o que falta muitas vezes é isso, é o afeto, é você doar o seu tempo, né? Desculpa, você é mãe também, né? Eu sou. Imagina, a filha dela tá aqui gravando, eu tô viajando. Isso aí depois vocês cortam e editam. Mas você vê, o quanto foi, certeza absoluta, o quanto foi importante você participar do processo educativo dela, de olhar, às vezes nem entendeu o que estava ali, mas, poxa filha, que bonito. Poxa filha, que legal. Ou não, filha, tá legal isso aqui não. Né? Então é bacana às vezes você fazer isso. Eu tenho, só para concluir, né? Eu tenho 2 sobrinhas que são apaixonadas por estudar. Apaixonadas, né? E elas, toda vez que eu vou lá, fazem a primeira coisa que elas pegam um pouquinho, tio, meu caderno. Minha sobrinha de verdade. E eu vejo como é interessante, porque eu olho aqueles cadernos e eu falo, nossa, que capricho,
as folhas todas arrumadinhas, olha que capricho essa letra, puxa, essa aqui pode melhorar, né? Nossa, que linda essa pintura, que aí você olha ali, tá tudo garranchado, mas não é garranchado pra gente, mas e o esforço que a criança fez? Então acho que é isso, né? Valorizar aquilo que ele já tem e também criar essa cultura educadora, né? Não só na escola, mas em casa. E aí eu acho que a gente tem alguns gaps, né, algumas falhas no processo, não só na questão de educar para ser um ser humano que sonhe, que acredite, mas também que tenha outras habilidades, outras qualidades, ou seja, é muito engessado o que a gente tem hoje como educação, se a gente for comparar com alguma universidade ou escola ou metodologia fora do país, né? Sim. Que é uma pena, porque a gente tem um povo incrível, né, com habilidades, com capacidade de pensar, porque o brasileiro, quando ele tem oportunidade, ele vai participar de projetos fora do país, eles são sempre os primeiros, nós somos sempre os primeiros, né? Sim. É muito louco isso. E assim, em que momento você resolveu que o Rio estava pequeno e você vinha para São Paulo? Então, tem a ver com essa história que eu acabei de contar. A prefeitura exonerou todos os funcionários da educação porque mudou o governo. Uau. Eu fiquei tão... Gente, eu de verdade, eu tenho muito carinho por esse município, que está assistindo sabe de onde eu estou falando, mas eu fiquei tão decepcionado porque, puxa, eu queria tanto lembrar o nome do diário oficial, mas não, ficam cancelados todos os funcionários de educação. Eu me senti literalmente cancelado. Aquilo me incomodou demais. Vim para São Paulo, né? E essa história é engraçada. Aí começa a parte engraçada dessa conversa. Boa. Porque, menina, dois fatos de São Paulo que foram marcantes na minha vida e totalmente mentirosos. Oxi! Escuta, você vai entender por quê. O primeiro deles é que eu cheguei aqui, né? Peguei, Rio de Janeiro, um calor sempre, adoro o calor do Rio de Janeiro. Você veio de sunga pra cá? Menina, 2 regatas na mochila. Uma bermuda, você sabe, vou levar uma mais bonitinha pra poder, né? Causar em São Paulo. Não, São Paulo, sei lá. Quando eu desembarquei, né? Eu vim de ônibus na época. No dia que eu falei assim, gente, tem alguma coisa estranha aqui. Eu comecei a me tremer, beleza, tudo bem. Tudo bem, aí tá. Primeira experiência, eu peguei o metrô e aí vi a estação da Sé. Eu parei e fiquei assim, nossa, quanta gente. Eu olhava assim, nossa, eu jamais vou me sentir carente nesse lugar, que lugar incrível. E eu não sabia que aqui tem uma coisa de tipo, a escada rolante, né? O pessoal passa, me empurraram na escada, o moço mal educado, que absurdo, mas não é dinâmica da cidade. São Paulo é muito dinâmico, mas me ajudou muito. Porque eu cheguei aqui, né, inclusive, né, enfim, essas 2 experiências. A primeira foi achar que São Paulo, né, esse frio era balela, mentira, né, eu de regata aqui. Cheguei, fui pra casa de uma amiga. Você nunca mais usou essa regata, né? Nunca mais. Imagina, uma amiga minha me levou e falou assim, vamos comigo na loja, eu vou levar você numa loja que vende uns casacos super legais pra você comprar com todos. Imagina, foi 5, né, e usava 3 na época, né, nessa época eu cheguei... Pra se adaptar, demora um tempo. E eu cheguei exatamente no meio do ano. Eu viajei, disse, não, São Paulo deve ser uma delícia, eu vou levar umas regatinhas, tá tudo certo. Coitado de mim. Né? E essa metrô? O metrô, né? Que eu falei, nossa, quanta gente e tudo mais. Mas, muito pelo contrário, né? São Paulo é uma cidade que, embora tenha uma gama de oportunidades e tudo mais, também tem as suas dificuldades. Eu até hoje não consigo entender como uma cidade que produziu tanta riqueza, né? Tanta riqueza, tem uma situação de população de rua ainda, né? E aumentou, agravou, né? Com a pandemia, eu acho que agravou. Essa é a minha percepção. Sim, infelizmente. Então, assim, né? Aí foi aí que eu cheguei em São Paulo, né? São Paulo chegou pra mim justamente quando eu fiz o exonerado da prefeitura e vim pra cá. Cheguei aqui num dia, né? Em uma conversa enfim, na cozinha de uma amiga, ela, puxa, tem um projeto educacional lá no Parque do Guarapiranga, voltado para crianças, e estão precisando de gente com perfil. Eu levantei na hora. Falei, sou eu. Trabalhei lá com esse pessoal, né, um tempo, uma delícia, né, esse projeto. Aliás, fiquei apaixonado pelo Guarapiranga, né, tem a represa ali, uma delícia, lindo, né? lindo. E aí, como falei assim, quer saber? Vou me embrenhar aí na área ambiental, né? Porque Parque do Guarapiranga é um projeto ecológico e tudo mais, voltado para a educação. E aí conheci o pessoal da educação ambiental, que é da PUC, né? Da USP. E aí o pessoal foi me apontando aí alguns caminhos, né? E tudo mais, me envolvendo com aquilo. E aí eu fui, né? Enfim, trabalhando nesse eixo aí, sabe? Educacional, ambiental, né? Até chegar hoje no empresarial. Né? E como é que chega na empresa? Porque aí nesse momento você foi fazendo a faculdade, encaixando as coisas e trabalhando nos projetos. Como é que você chegou e falou assim, agora nesse momento eu vou empreender, vou ser dono do meu nariz, vou começar esse projeto. Qual que foi o estalo? O que motivou você?
A motivação para poder empreender, ela veio, assim, primeira coisa, né? Eu sempre tive um sonho de estudar na Fundação Getúlio Vargas, porque lá no Rio de Janeiro é a top da galáxia, né? É uma instituição muito conceituada e tudo mais, e aí eu fiquei com isso na cabeça há muito tempo, né? FGV. Mentira, eu vou falar a real. Eu sempre achei lindo, vou falar a verdade. Mentira, essa parte que eu contei agora, a instituição de estado da FGV, é verdade. Mas não porque ela é conceituada, porque o pessoal que estudava na Fundação do Getúlio Vargas do Rio usava terra para estudar. Gente, que escola é essa? Eu quero estudar ali, gente. Imagina você usar um terra para estudar. Imagina, botar um fichário aqui, uma mochilinha de executivo e uma gravata e ir pra escola. Da próxima vez, ó, a gente combinou, você viu? Ó, que conexão. A gente tá combinando, mas você vem de terno, então. Perfeito, a gente combina na próxima temporada, E aí eu queria muito, né? Eu sempre tive esse sonho, e ficou adormecido, né? Aí eu comecei a observar, né? A geografia me ensinou uma coisa bem interessante, né? Milton Santos querido, né? Um grande geógrafo brasileiro, né? Enfim, de que a gente tem que observar o mundo, que a gente faz parte dele. E aí eu olhava todos os meus amigos empresários, né? Empreendedores e tudo mais, e assim, nossa, mas todo mundo tem um fenótipo branco, tá faltando alguma coisa aqui. E eu sempre tive uma coisa de mobilizar pessoas, né? De puxar pessoas para o processo. Você quer saber? Vou ser empresário também. Menina, foi uma loucura. Eu comecei na brincadeira, né? Abri uma página no Instagram, comecei a fazer umas artes no Canva, coloquei lá, sai que lindo, sou empresário. Aí recebi uma consultoria, né? Recebi uma consultoria que me deu um banho de água fria. Não, você não é empresário, você é CNPJ. Eu não tenho problema, eu abri meu CNPJ e veio um contador, né? Vocês são danados, né? Contadores. Necessários, porém, eles já assustam a gente. Olha aqui! É importante, gente, contador é importante, mas enfim, pra quem tá começando, às vezes assusta. Mas tenha contador, por favor. Hoje, não, sério, eu tenho uma amiga que tem 10 contadores. 10. Que fofa! Ela é super criteriosa. Ela falou assim, não, eu acho que tava pouco 2, agora eu tenho 10. Nossa, amiga, né? Enfim, e aí, inclusive ela me ajudou. Falou assim, olha, inclusive ela me cedeu, né? Isso que eu falo. Eu não tinha dinheiro, não tinha empréstimo de banco, não tinha recurso, não tinha nada. Mas eu tinha os contatos. Quem tem QI, amigo, tem tudo! Eu tinha os contatos. Então eu tive as melhores consultorias com os meus amigos, né? Inclusive as melhores períodos de bares da Vila Madalena, né? Enfim, né? Tive acesso aí aos contadores, né? Que falou assim, ó, vai por esse caminho aqui ou por esse, né? Enfim, eu sei que a demanda é muito grande, mas alguma coisa eles conseguiram me ajudar. E aí eu falei assim, caramba, quer saber? Eu vou pegar todo esse conhecimento que eu tenho, fazer meu negócio funcionar e vou inspirar outras pessoas. Né? Boa! Por isso que você tá aqui no Isso Podcast! Exato, obrigado. E aí é muito interessante porque, infelizmente, a gente vive num mundo, né? Eu gosto sempre de falar a realidade, que tem essa coisa, né? Infelizmente, a população negra ainda tem sofrido uma série de coisas, só que não adianta também apontar a população branca, vocês são culpados, você para com isso, acabou esse lugar de culpa. Eu não acho que tem cor, né? Não existe mais, não tem cor. Não deveria existir. Exatamente. E esse lugar humano. Exatamente. E não existe também mais esse lugar da culpa. O Brasil tem que parar com esse negócio de culpar os outros. Não, esse é o culpado, esse não tem mais, né? Porque essa coisa piramidal que a gente vê hoje não existe mais, né? Todos nós somos responsáveis, e todos nós temos sua contribuição. A minha, por mais que seja pequena nesse momento, ela tá aí sendo válida, né? Porque eu vou corrigir você, hein? Você me corrigiu quando a gente estava nos bastidores. Vamos lá. Nenhum sonho é pequeno. Nenhum sonho é pequeno. Mas enfim, naquele momento, né, eu pensava assim, né, que aquele sonho era pequeno, e hoje eu estou aí, 10 anos já no mercado, né? Veio a crise, infelizmente alguns clientes se manteram, né? Outros estão chegando por aí. Eu creio nisso, né? Sim, a gente precisa. Isso, ainda mais depois desse programa, ó, pode me procurar que eu estou disponível. A gente vai fazer o merchan, né? Isso, comerciais e tal. Então, ser empreendedor nesse sentido foi justamente para quê? Para mim entender que isso era possível para mim e também para inspirar os outros, né? Então, hoje, sempre quando eu vou em qualquer comunidade, qualquer quebrada, né, piso no chão normal, né, adoro samba em comunidade. Aliás, eu sei que você gosta de comunidade, por favor, se você puder me contar um pouco isso também, é legal. E você olhar para aquelas pessoas e falar assim, é isso aí, você é empresário. Você não vende hambúrguer, não, você é empresário. Você não mesmo que seja, você olhar para o seu negócio de forma madura. Sim, sim. E crescer, sim. Dói. Sim. Mas é importante, sim. Entendeu? O problema é você não dar o passo sim. em busca de realização desse sonho, mesmo que seja pequenos passos. Você né? sabe, Inês, uma coisa que eu acho que é bacana até mesmo você mesmo comentar, porque eu sei que você tem uma história de vida de comunidade e tudo mais. Quantas pessoas você viu lá que tem
uma banquinha de hambúrguer, mas emprega a gente. Um monte. Que tem um salão de cabeleireiro e emprega a gente. É um comércio. Então você vê, a tecnologia, a economia, né, tá ali circulando, então é a nossa função. Foi por isso que eu falei, não, eu quero ser empresário também, porque eu quero empregar a gente. Eu adoraria ter uma equipe de 10, 15, 20 pessoas, sei lá, liderar, sei lá, ter uma agência imensa. Ainda não é o momento, vou chegar lá. Mas enfim, eu acho que nossa função realmente é essa, né? E isso é bacana. A gente teve por muito tempo pessoas que eram da comunidade aqui perto da gente. E a gente não. Isso é bacana, de você olhar, de você ser exemplo, de você fazer a sua parte como um ser humano, né? E é óbvio que a gente comete falhas, erra aí no processo, mas se a gente tiver certo do que a gente quer chegar, onde a gente quer chegar, a gente vai consertando no caminho. Sim. E assim, eu sou um exemplo, mas o podcast hoje não é sobre Inês, é sobre Rafa! Ah, por favor. E aí, pra concluir, né, aí beleza, né, essa experiência também é emocionante. Depois de muito tempo, né, eu comecei aquela história da Fundação Getúlio Vargas. Isso. E aí uma vez eu fui um chamado deles lá, recentemente, né, falei assim, quer saber, vou fazer vestibular pra ver o que acontece aqui em São Paulo. Menina, é impressionante, por isso que eu digo, né. Você tem que fazer. Escuta, vou te contar. Jamais desqualifica um sonho que você tem. Porque eu sempre olhava para aquela instituição e falava assim, não vou conseguir. Prestei vestibular, passei em terceiro lugar e ganhei bolsa mérito. Né? Eu me arrepio demais, né? Foi assim, uma das experiências que eu fiquei realmente falei, nossa, porque dizem pra gente que a gente não é capaz. Não. Dizem, desculpa, eu me emociono, gente. Tá tudo bem, eu também. Dizem pra gente que não dá, que não vai dar. Mentira! Não, a gente já tem. Eu prestei vestibular porque lá não tem cota, não existe cota na GV. Tudo bem, né? É o estilo da instituição, não tem atualmente. Mas eu passei em terceiro lugar e ganhei bolsa mérito, sociedade aceita. Então você que tem um sonho, que está assistindo a gente agora, assim como a Inês, né, teve o sonho de colocar pessoas aqui para poder inspirar em vocês, acreditem. Porque eu sou uma pessoa que saí lá de Duque de Caxias, Baixada Fluminense, Belfort Roxo, para me aventurar em São Paulo depois de tudo que aconteceu, de várias porradas da vida. E eu estou aqui empreendendo, né? E realizando sonhos. Se formou na Fundação Getúlio Vargas. Estou estudando. Mas passei e entrei, tô lá. E vai tirar 10, se não tirar 10 você vai apanhar. Claro. Agora, tipo, o meu tempo tá meio apertado, eu tenho que comprar outro, né? Que de vez em quando é verdade. Quando você se forma? Vai ser, estamos em 2020... Nós estamos em 22, criatura. Eu tô meio perdido, gente. É tanta coisa acontecendo. Quando começou a pandemia, eu parei de contar os anos. Eu falei, você e todo mundo. Vou nem contar mais, acho que não vai acabar. Então, mas não acabou, graças a Deus. Amém. Mas me informa no que vem. Mas, olha, eu quero ir na sua formatura, hein? Por favor, vamos fazer um programa especial pra isso. Já pensou? Lá, já pensou? Porque até lá, imagina, você tá na TV. Olha, eu acho que esse é o limite, esse podcast vai chegar a nível internacional, aguardem. Ele vai ter que me ensinar português. Bom, Rafa, é muito legal você olhar e visualizar isso, tornar tangível isso, né? De não colocar eu sou isso, eu sou aquilo, eu vim de uma comunidade, eu sou filho de nordestino, ou eu sou isso, sou aquilo. Não, vamos tentar. Assim, eu sempre penso, o não eu já tenho. Eu não estou fazendo nada para machucar ninguém ou prejudicar ninguém, então vamos lá. Entendeu? E assim, eu falei nos bastidores, eu acho que é legal agora. Quando eu coloquei no grupo do Expo Favela, eu falei assim, eu vou colocar de forma tímida o projeto, se alguém topar. Gente, em um dia e meio, 2 dias, eu já tinha enchido toda a lista das 12 pessoas que a gente faz por temporada, né? E é um projeto que eu tô assumindo financeiramente para tornar viável e é uma diversão. E fora o aprendizado de ter você aqui, de conhecer que a gente não corte esses laços, né? Porque eu quero realmente... Se você, óbvio, né? A pessoa já se convidou. Por favor, claro que vai. Aliás, vamos convidar os financiadores, investidores, né? Olha esse projeto, gente. Porque aquela coisa, você deu a deixa, eu sou filho de nordestino, eu sou isso, eu sou aquilo. Gente, não importa o que você é. Às vezes isso pode soar pra você como não acredite em você. Não, pegue isso e fala assim, não, eu sou exatamente isso e eu posso. Torna isso força, né? Exatamente, tornar isso força. Então, assim, eu nunca me imaginei palestrando numa Expo Favela, que foi a primeira esse ano, né? E eu espero que tenha muitas outras, né?
enfim. E o leque de oportunidade de pessoas com histórias incríveis que eu tive o contato no nosso grupo de palestrante. Então não é pra qualquer pessoa, Exatamente. né? Só que assim, se eu ficasse parada lá tendo medo, que é o que eu sempre falo, eu acabo sendo... Ou as pessoas gostam de mim, ou não pelo mesmo motivo. Porque se a pessoa tá do meu lado, ela tem que se movimentar. Sim, sim. E eu acho que você é muito parecido, Ah, né? super. Eu não consigo ficar parado, imagina, ansioso demais, eu super assim. Preciso ter novidade de vida. E você pensa em escrever um livro? Você pensa em... O que você tem de projetos? O que me conta, por favor? Tá, vamos lá, verdade. Sempre verdade, hein? Sempre verdade. Eu tenho interesse em escrever o livro, comecei a escrever já, inclusive, né? Vai ser lançado recentemente aí. É porque eu sou virginiana e virginiana é chato pra caramba. Eu escrevi o primeiro capítulo, revisei tanto, que eu tirei tanta coisa que, sei lá, eram 120 páginas, virou 36. Eu fui tirando uma coisa que não serve mais. Só que eu tiro e guardo, porque virgem tem aquela coisa de jogar fora as coisas, né? Acumulador, né? Aí eu peguei de novo aquilo, aí aquilo eu falei assim, não, isso aqui combina mais com o segundo capítulo, eu vou aproveitar, não, isso aqui eu não vou mais. Então tá nesse processo, eu tô lendo, relendo, pra poder lançar. Né, que é um livro sobre educação, inclusive, contando a história de quando eu comecei lá em Belfor Roxo, o que eu enxergo da educação hoje, né? Tem dicas de como poderia melhorar a educação? Você enxerga nesse livro uma possibilidade de ser usado como pioneiro para melhorar a educação? Ah, sem dúvida alguma. Tô aqui viajando, Sim, hein? sim, sem dúvida alguma. Mas antes de responder isso, esse é um sonho, né? Lançar o livro, né? Não só um, mas vários, né? Inclusive com coautorias, inclusive já está convidada. Vamos fazer um livro de histórias, por que não? Histórias que inspiram. Olha, Né? Inês e Rafael, a gente entrevista um monte de gente e lança o livro com autoria. Imagina, já pensou? Palestrando juntos, né? Imagina lançando o livro. Esse é um sonho. Um outro sonho é, claro, viajar todos os cantos do mundo, mas principalmente a África. É um lugar que eu nunca pisei. Eu não sei o que tem lá em Angola para me conhecer, mas eu preciso ir lá. Dar uma olhada. Vamos gravar um podcast lá. Exatamente. E é isso, né? Aí você falou da educação, né? Qual é o caminho de apontar, né? Infelizmente, né? A gente não pode negar a importância do professor na escola, né? E se a gente sabe a importância dele, a gente também não pode negar que muitas coisas passam pela mão dele, né? A gente tem uma luta aí no Brasil, né, de melhoria da educação que passa pelo professor. E tá errado. Não se pensa em educação para o professor, tem que pensar em educação para aluno. É por isso que esse pessoal que está discutindo aí diversidade hoje está falando, olha, considerem a diversidade. Porque, infelizmente, a escola cometeu seus equívocos também. O professor vai lá, tipo, eu preciso de aumento. Não, meu amigo, você precisa ser mais humano com seus alunos. Eu não acho que existe professor de português, matemática, história, geografia, isso aí é pretexto, né? Existe professor de aluno. Enquanto o professor não entender que o papel dele é pegar o humano, porque quando eu alfabetizei aquelas crianças, mudou a perspectiva quando eu dei abraços nas crianças, trabalhei o afeto, falei com os pais, olha, escutem os seus filhos, né? Então, a escola só vai realmente mudar se ela começar a tirar o foco do professor e colocar no aluno. Aí a gente tá bem. Se eu te falar que eu lembro da minha professora de primeiro ano não, mas a de segundo ano, e assim, eu tenho o maior carinho possível, porque pra mim não era só uma professora. A primeira eu fiquei meio travada porque eu tomei uma reguada na mão. Naquela época tinha, né? Eu tive também, menina, eu tinha muito aquela de madeira, né? Sim, eu acho que por isso que eu não sei fazer conta na cabeça até hoje. Ai, não, sem comentários. Eu andava no pauzinho, assim. Então. E assim, mas a segunda era amorosa. O olhar dela até hoje é de amor. Sim, sim. Então você tem, acho que, maior facilidade. Aí conecta com o que você tá falando. Sim, sim. Engraçado que você falou, me lembrei agora, a minha primeira professora da classe de alfabetização, tia Sara. Nossa, é impressionante o carinho que ela tinha para poder alfabetizar a gente. Gente, eu fazia letra cursiva com tanto cuidado, só para poder agradar a tia Sara, e ela sabia disso. Olha que bacana. Então ela usava aquela coisa adorável dela para puxar o nosso melhor, né? Se hoje eu tenho uma letra boa, até hoje, é por conta da tia Sara, da classe de alfabetização. E você tem acesso a algum aluno seu, né, que você tenha alfabetizado nesse modelo amoroso, de um modo um pouco mais colaborativo? Tenho, toda vez que eu olho eu me assusto. Porque eles são enormes, gente, eles envelheceram, eu não. Eles são tudo enormes, estão tudo velho, eu não. Você tá no formal, amigo. Não, é todo formal. Não, já vi, né? Não, o mais interessante é que, enfim, a reação vem na hora, né? Às vezes eu nem reconheço, eu passo, não, quando eu tô no Rio, né, claro. Eu passo, eles vêm correndo, tio. Teve uma que eu vi você, Mariana, você tá grávida? Eu falei,
marketing, eu já tenho 25 anos, né? Peraí, Mariana, 25 não, se eu tenho 23, você tem 25. Não, brincadeira. Eu dei aula quando eu tinha 1 ano. Então, né? Não, mas encontro. E é bacana ver, porque eu falei, caramba, meu trabalho valeu a pena. Eu impactei essas pessoas, né? É claro que você teve a professora que bateu na sua mão, impactou, não impactou? Sim, até hoje. Negativamente, infelizmente. E a gente tem que criar isso, né? Não reproduzir, né, modelos que fazem mal, né? Porque é isso que cria uma sociedade, cria tudo que a gente... E eu acho que além disso, por exemplo, na minha área, quando eu fiz a extensão de licenciatura para dar aula, para me habilitar para esse segmento, eu acho que você tem que ter na alma o amor, a colaboração. Você tem que estar disposto a abrir de fato. Então, você tem que ter muita essa entrega. E se não tiver, você pode ter o diploma que for, que não pendura porque não vai ter, né, êxito. Eu acho que pelo menos maravilha. Fazer sentido. É Mas é muito legal. Para o livro, tem algum outro projeto da empresa? O que você pensa em fazer? Sim. Tem que falar o nome da empresa, que você não falou. Sim. Se chama Aba Consultoria, uma consultoria de marketing e comunicação. E a gente trabalha aí com figuras públicas, empresas, né, o mercado B2B e tudo mais. Tem o mercado B2B, pelo amor de Deus? Business to business. Ah. Termo de FGV, essas coisas chiques. Meu inglês é The Books of the Table. The Books of the Table. O meu também, dá tudo certo. The Books of the Table. B2B, Business to... B2B, né? Eu chamo de B2B, é um inglês abrasileirado, mas é Business to Business. Isso, um dia a gente aprende, Rafa. Um dia a gente aprende, né? Aliás, curso de inglês, querendo você aqui. Enfim, o sonho da aba, né? Eu entendi, né, que eu falei, caramba, né, hoje, né, mesmo uma empresa sendo pequena, com todas as dificuldades e tudo mais, eu falei, puxa, eu entendi na prática o que é ser empreendedor nesse país. É muito difícil, mas acho que uma função primordial que nós temos é distribuir emprego e renda. Eu acho que isso aí é uma coisa que ninguém vai tirar da gente, né? Distribuir emprego e renda. Porque é engraçado, porque se não tiver colaborador, a gente não vai crescer. Não, é impressionante, né? Eu fiquei muito emocionado primeiro, quando eu abri minha agência, quando eu ganhei meu primeiro cheque, né? Era um cliente que eu tinha lá no Itaim Bibi, um senhor, né? Que não sabia mexer com a internet e tal. Ele queria fazer o mundo da internet. Eu disse, amigo, o mundo não dá, mas dá pra fazer isso. Você quer fazer? Não, isso aí já é tudo que eu quero. Eu disse, opa, né? Um cliente, ele era idoso, maravilhoso. Ele até hoje eu tenho um carinho muito grande por ele. E ele acreditou tanto no meu trabalho que ele me deu um MacBook, um Mac, né? Jesus! Assim, ele falou, riquíssimo, menina. O meu projeto, não, sério, era um projeto de marketing que ele falou assim, ó, o meu projeto eu quero que faça tudo em Mac. Então leve isso daqui, e esse iPhone aí que você tem, tá bom pra você usar. Pode levar, né? Gente, foi seu padrinho! Riquíssimo. E eu fiquei muito emocionado, né, quando eu levei aquela máquina pra casa, comecei a trabalhar e eu falei assim, caramba, eu sou empresário mesmo. E as pessoas acreditam nisso. E estão me pagando pra isso. E a partir dali eu falei assim, não, peraí, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso dar esse gosto para as pessoas, né? Aí beleza, ganhei meu primeiro cheque e falei assim, caramba, realmente, né, minha empresa confirmou. Existe. Confirmou, ele existe, né? Aquela máquina na minha casa, eu falei assim, nossa, né? Eu falei, nossa senhora. Inclusive eu sou virginiano, como sempre. Eu fiz uma coisa direitinha, né? Porque eu gosto de decoração, né? Então quando a gente não tem muito recurso para poder fazer, a gente se inspira. Isso é melhor, porque a gente inventa coisas melhores. Menina, então eu peguei e vi umas coisas vintage na Tokstok, né? Pode falar aqui, tudo bem, já foi, né? Não tem patrocinador, fica em paz. Mas ó, patrocina aqui. E aí eu peguei e vi umas coisas e tal, e comecei a me inspirar, e o meu escritório ficou lindo, a mesa azul, né? A logo da empresa é vermelha, então tudo é em vermelho e tudo mais. Então eu fui fazendo, assim, fui vendo, mas assim, eu fui fazendo muito na prática. Você que é empresário também, você sabe o que eu tô falando, né? Tem muita coisa que a gente vai fazendo, quando eu falo assim, caramba, eu já fiz isso, né? Então assim, meu sonho para minha agência é que ela cresça a tal ponto de poder impactar a vida das pessoas para gerar emprego e renda. Porque também, eu me emocionei quando eu ganhei o primeiro cheque, me emocionei. Mas eu falei, tá bom, eu sou prestador de serviço. Mas eu acredito que, de verdade, que eu era um empresário quando eu tive que terceirizar alguém. Falei assim, puxa, eu preciso de ajuda. Porque eu não tinha expertise de editar vídeo, o cliente precisava daquilo. E aí eu chamei um cara que é perfeito naquilo que faz, né? Já fez uma série de projetos grandes, até para a TV Cultura. Falei assim, amigo, você topa? Ele, claro. Caramba, nossa! Agora eu tenho mais responsabilidade ainda. Eu vou te contratar, cara. Eu já admiro o seu trabalho e tal. Então você vê, é possível, aí começa a crescer. Então eu acho que o meu sonho para minha agência é que ela
tome um formato em rede tão grande que as pessoas possam, né, enfim, usufruir disso, né, porque a estrutura da minha empresa é o ganha-ganha, né, por exemplo, né, a gente está ganhando, claro, né, tem essa coisa, esse viés do capital, porque a empresa precisa disso para poder crescer, não adianta, não tem jeito, é como se fosse o sangue da empresa, girar, né? Precisa girar, mas ela também tem a sua contribuição. Porque na hora que o bicho pega, né? Tem vários empresários aí maravilhosos que, inclusive, jamais demitiram funcionários na pandemia. E nesse ponto que eu não trabalho com não pode falar, né? Pode? Não pode falar. Não pode. Gente, olha, existem vários exemplos de empresários que a gente precisa colocar, né, realmente, né? Então, se vocês não conhecem, gente, o trabalho da Inês, querida, né? Passem a conhecer que vale a pena. Fofo. Puxa. Rafa, assim, eu tô aqui... Eu tô seguindo, eu tava nervosa, não tô mais, me deixou super confortável. Muito obrigada! Imagina. Vamos ter que fazer parte 2. Vou ter que fazer parte 2. O que acontece agora? Eu vou... Projetos pro futuro, além do livro, a empresa crescer, tem mais algum que você gostaria de colocar e, enfim, Sim, projetos pro compartilhar futuro. conosco? Então vamos lá, além do livro, além de viajar o mundo inteiro e conhecer a África, além de fazer a minha agência crescer, eu gostaria muito de produzir um filme. Uau. Né? Então, por exemplo, vamos supor que minha agência cresça a tal ponto, já tem gente trabalhando para ela, então, gente, trabalhem aí, não deixa esse negócio morrer. E aí eu quero justamente, de repente, juntar uma coisa na outra, que vai ser livro, enfim, viagem, que é a produção de um filme. Que é nesse formato de ouvir pessoas, de ver coisas, de sentir cheiros, gostos. Tô te falando. Tamo junto ainda! Vamos fazer parceria, vambora. Então, eu acho que a gente pode fazer isso. Esperar esse momento pandêmico passar, deixar a empresa crescer bastante, ter gente da hora para poder tocar o barco, a gente viaja no mundo. Exatamente, vamos viajar no mundo, vamos contar pra galera em cada lugar e conhecer as histórias das pessoas. Exatamente. A gente vai desde o luxo ao lixo de tudo. Tudo. Teve história? Teve história, tamo lá. Vamos despochar, né? Bom, dicas pra galera que tá nos assistindo. Eu gostaria que você desse dicas, X, não importa, não tem restrição, dicas para que ela, motivada com a sua história, né? Dicas que foram vitais pra você chegar onde você chegou. Não quero o que é do outro, eu quero o que é seu. O que é seu é seu, o que é do outro é do outro. O outro é a inspiração para que você possa almejar o seu, mas o seu é o seu, o do outro é do outro. É muito impressionante isso, que assim, né? Às vezes a gente olha para o outro e aí, ao invés de ter admiração, porque o lugar da admiração é importante. Infelizmente, né, você sabe que, enfim, né, ser uma pessoa que circula por vários espaços, você sabe o que eu estou falando, né? Infelizmente, essa coisa, né, horrorosa da inveja de querer o que é do outro, é muito ruim, nocivo para quem tem esse tipo de comportamento. E não pro outro, né? E não pro outro. Quem mais chama? Tomar veneno e querer que o outro morra. Exatamente. Então, assim, é ruim pra você. Se você é uma pessoa invejosa, deixe de ser hoje. Porque é bacana você admirar o outro. Porque tem coisas que o outro tem que você não vai ter. E tem coisa que você tem que o outro não vai ter. E tudo bem. Isso é tão verdade. Eu vou dar exemplos assim, né? A minha mãe, né? Ela foi empregada doméstica, né? Assim que ela criou a gente. Aliás, depois, não sei se dá tempo, né? Eu conto uma história dela. Pode contar. Né? E aí eu me lembro, eu tinha acho que 3 anos de idade e ela sempre fez um esforço de nos vestir bem, né? Então tinha um sapato da Burigoto na época, né? Lindo, que eu adorava sapato. Até hoje eu gosto de sapato, né? Essa foto, inclusive quando eu era pequeno, eu era muito gordinho e tal. E ela tinha uma patroa chamada Dona Maria Lúcia, lá em Copacabana, Rio de Janeiro. Até hoje eu tenho a voz dela falando: ai menina, esse menino aí não nasceu pra ser pobre. Olha a postura desse menino, olha isso, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo. E a mãe falava assim: nossa, meu filho, a partir dali eu percebi que você era uma pessoa muito invejada. Eu falei assim: mas minha mãe, qual é o sentido de uma pessoa que mora em Copacabana, no Rio de Janeiro, na década de 80, tem inveja de mim que mora em Belfor Roxo? Menor sentido. Mas depois de crescido, o que faz? Então, gente, o brilho do outro é o do outro. Encontre o seu. Simples assim. Aí tudo flui. Nossa, ele quer me fazer chorar hoje de novo. Eu queria fazer um ping-pong que eu tô testando. Eu vou falar uma palavra e você responde com uma palavra. Tá bom. Ok? Então, Olha lá, só que aí com o professor o negócio vai longe. Você pode fazer também e a gente vai. Vamos ver. Sonho. Veja. Tem que ser uma palavra só. Vamos lá. A gente tá tentando uma palavra, mas nunca rola. O professor é Vamos lá. empolgada, fica tranquilo. Sonho, viagem. Musa ou muso? Viviane Mosé. Viagem. Angola. Se você tivesse um superpoder, qual seria?
Mudar a vida de pessoas. Uau. Muda. Puf. Então, esse encanto. Eu queria ter um potinho de encanto. Mude a sua vida. Puf. Olá! Rafa, eu amei esse bate-papo com Foi um você. prazer imenso. Você me deixou super calma, ou seja, eu já estou preparada em grande estilo de tocar os outros bate-papos com as pessoas que eu não conheço. Ou seja, você foi um anjo para me ajudar a destravar. Que legal. Obrigada. Espero que a internet, vamos olhar para a internet. Espero que você possa se inspirar com essa história. E quem sabe amanhã é você que está aqui. Boa! Rafa, obrigada. Eu agradeço pelo convite, toda a equipe que está aqui. A gente tem uma equipe imensa aqui, né? Espero que tenha mais, inclusive. E, por favor, cresça muito. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm histórias para contar e tem muitas pessoas esperando ouvir essas histórias. É isso. Muito obrigado. Obrigada. Ai. Gratidão. Muito bom. Tchau! É verdade, gente, desculpa. Ao vivo é assim, é quase um ao vivo. Então, olha só. Vamos fazer de novo e vamos dar tchau. Aqui, essa muito obrigada. Eu esqueci de me despedir. Gente, eu me empolguei com ele. Vocês não estão entendendo. Muito obrigada, pessoal. E até o próximo episódio. Até mais, pessoal.